O vídeo de hoje é um storytelling da minha primeira vez em Nova York. Em 2017 eu estava desembarcando na cidade pela primeira vez a negócios e eu já tinha estado nos Estados Unidos 3 vezes antes disso. A primeira vez foi em 2009, quando eu fui visitar a Camila a turismo na Geórgia. Foi a primeira vez que eu fui pra fora do Brasil, aliás, eu tinha 16 anos. A segunda vez foi em 2010, no ano seguinte, que eu fui pro Texas fazer intercâmbio de high school. E a terceira vez que eu tinha ido, fazia anos que eu não ia, foi em 2017, que fazia uma viagem a turismo com meus pais e com a minha irmã. A gente fez uma road trip pela Califórnia e também visitou Las Vegas e Portland. Aí no mesmo ano, em 2017, um pouco depois dessa viagem que eu fiz com os meus pais, um chefe dessa empresa que eu trabalhava veio falar comigo falando que tinha um projeto em Nova York. Eu não vou contar os detalhes porque chegou esse projeto na minha mão, mas algum dia eu conto talvez. Eu acho que eu já contei algum vídeo, mais ou menos por cima, mas eu não vou contar agora nesse vídeo, mas tinha essa oportunidade pra ir pra Nova York. E não sei se todos vocês lembram, mas eu trabalhava numa consultoria financeira que era mais focada para bancos, empresas de energia, seguros, etc. E mesmo esse projeto vindo da minha mão, não era só eu aceitar o projeto e ir pra lá. Eu tinha que fazer uma entrevista, eu sempre fazia entrevista para entrar em qualquer cliente, mesmo que fosse aqui no Brasil, para eu trabalhar num banco específico, eu tinha que fazer uma entrevista com o chefe, com o cliente, para ele saber se eu sabia o que eu tava falando, se eu podia fazer parte da equipe. Aí eu fiz uma entrevista super difícil sobre o mercado financeiro brasileiro e internacional em inglês. Foi uma entrevista bem técnica, bem específica, de mais ou menos 1h30, onde a entrevistadora me perguntava sobre modelos matemáticos, produtos financeiros, opções, futuros, sobre curvas, sobre tudo que vocês possam imaginar. Não sei se vocês sabem sobre esses assuntos, se vocês sabem o que eu tô falando, mas era coisas muito específicas. E também sobre esse software, esse programa que eu trabalhava, a entrevistadora perguntava onde você tem que clicar se você quer fazer sei lá o quê. E eu tinha que falar pra ela, você tem que clicar aqui, você tem que fazer isso tudo por telefone em inglês. E logo depois dessa entrevista de 1h30, eu fiz outra entrevista de mais ou menos meia hora com um cara que era o chefe que ia decidir quem entrava nesse projeto e quem não entrava. E também foi bem difícil, tudo em inglês novamente, e ele era francês, então tinha a questão de sotaque, era bem difícil a gente se comunicar, principalmente por telefone, é mais difícil, né? E pra minha surpresa, eu passei nas 2 entrevistas. Por que, pra minha surpresa, eu não achava que eu ia conseguir? Eu sentia que eu tinha ido muito bem, eu sabia que eu tinha ido muito bem, mas a gente sempre fica na dúvida, né? Até porque eu tava competindo com várias pessoas de diferentes países, diferentes formações, então claro que tinha uma pressão ali, um nervosismo da minha parte, mas eu tinha certeza que eu tinha dado o meu melhor, então eu tava tranquila. Mas claro, com receio de não passar, porque seria ruim pra minha imagem dentro da empresa, né? Não sei o que eu tô fazendo, e também seria ruim pra empresa. Você oferece um funcionário, fala que ele é muito bom, que ele pode entrar no seu projeto, que ele pode oferecer um serviço pra sua empresa, e você vai fazer entrevista e o cara não consegue responder as perguntas ou não sabe do que ele tá falando. Mas vocês têm que concordar comigo que mesmo que eu tivesse toda a confiança do mundo, todo o conhecimento do mundo sobre esse assunto, eu não ia conseguir ir bem nessa entrevista se eu não soubesse inglês. E eu sempre soube que inglês era muito importante pra mim, foi importante na faculdade, foi importante na hora de conseguir esse trabalho, até porque quando eu fiz a entrevista pra entrar nesse trabalho, eu também tive que fazer prova em inglês, prova em espanhol, uma entrevista também em inglês com RH. Então eu sabia que era importante desde a faculdade, desde a época da escola, mas foi nesse momento dessa entrevista que eu falei, ainda bem que meus pais me incentivaram muito a aprender inglês desde pequena, desde sempre. Realmente pode fazer muita diferença na minha vida, não só pra fazer amigos, não só pra entender as pessoas, não só pra ler artigos na faculdade, não só pra passar uma entrevista de emprego aqui no Brasil, mas eu posso conseguir ir pra outro país graças ao inglês. Então foi nesse momento que caiu minha ficha, sabe? Não era mais aquela coisa, aprenda inglês pra você conseguir melhores empregos, aprenda inglês por isso, sabe? Uma coisa meio distante, meio imaginária. E quando eu fiquei sabendo que eu passei nessas 2 entrevistas, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, eu fiquei muito feliz. Acho que esse foi o ponto auge da minha carreira, porque foi o momento que eu virei a chavinha e pensei, eu sou boa, eu tenho potencial. Foi o momento que eu acreditei em mim mesma, de verdade. Antes eu tinha minhas dúvidas, como eu falei, eu não sabia se eu ia conseguir passar, tinha minhas dúvidas se eu tava no mercado certo, se eu pertencia lá, porque eu olhava, só tinha homem pra todos os lados e só tinha quase eu de mulher, tinha pouquíssimas mulheres no meu trabalho, então às vezes eu duvidava se eu tava no lugar certo, se eu tava trabalhando no lugar certo e no mercado certo, né? E logo em seguida, o jurídico da empresa começou o processo de visto de trabalho pra ir pros Estados Unidos. E eles começaram já no meio do ano a ver isso. E como vocês podem imaginar, esse processo demora bastante, eles sabiam disso. E enquanto isso, eu continuei trabalhando em outros projetos, continuei trabalhando no Brasil, e esse era um projeto que eu iria futuramente. E aí no fim desse mesmo ano, em 2017, eles pediram pra eu embarcar pra Nova York pra conhecer outros clientes, pra fazer apresentações pra outros clientes, conhecer esse cliente também que eu tinha falado por telefone, e também pra conhecer o escritório
que a consultoria tinha lá em Nova York. Eu fiquei muito feliz, foi a primeira viagem que eu fiz a negócios com essa empresa, foi a primeira viagem que eu fiz a negócios na minha vida. Não sabia como era, não tinha ideia como era, e em novembro de 2017 eu desembarquei em Nova York. Mas antes de continuar a história, eu quero falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, o Cambly. O Cambly é uma plataforma onde você consegue ter aulas de inglês online com professores nativos, tanto do nível básico até o avançado. Eles já são nossos parceiros já faz bastante tempo e a gente recomenda demais a plataforma, a gente já falou sobre eles várias vezes aqui no canal. E eles estão com desconto especial para os planos anuais. Para vocês terem uma ideia de preço, tem planos a partir de R$ 85 mensais. Agora que acabou o carnaval, finalmente começa o ano, é nossa hora de retomar as metas que a gente fez no começo do ano. Então, se você tinha como meta aprender inglês, eu recomendo que vocês conheçam o Cambly. Alright, so why English? Why are you interested in learning English? When I meet people when I'm traveling, everybody knows English. So I guess it's the first language everybody wants to know because of business and I guess for traveling as well. Very good. Yeah. Your English is pretty good, I must say. You know, pretty much in the top half of most students that I speak to. Oh, thank you. So, do you use it for work or for your studies? No? Usando o nosso link, o nosso cupom, vocês ganham esse desconto especial e também uma aula grátis para experimentar a plataforma, para experimentar o Cambly. Mas vocês só têm até sexta, dia 11, então corram. O link e o cupom estão na descrição desse vídeo. Agora voltando para a história, então em novembro de 2017 eu desembarquei no aeroporto de Newark, em New Jersey, e foi uma das imigrações mais difíceis da minha vida. Eu não sabia como funcionava a imigração de negócios, foi a primeira vez, como eu falei, foi a primeira vez que eu tinha ido para algum lugar a negócios. E depois dessa vez de Nova York eu já fui para Espanha e também para o México a negócios e vi que é basicamente a mesma coisa. Então nos Estados Unidos não foi a mais difícil de todas, de perguntas, mas foi a mais difícil da minha vida porque eu não estava preparada para isso, eu estava muito mais acostumada com as imigrações para turismo. As perguntas são basicamente a mesma coisa sempre, e às vezes nem perguntam nada, mas como foi a primeira, eu não sabia quais perguntas iam ser, e o agente era bem tranquilo, bem gente boa, ele não tava me pressionando nem nada, mas ele fazia assim aquela tática de fazer a mesma pergunta várias vezes para ver se eu tinha a mesma resposta. Ele perguntou bastante sobre quem pagou a minha hospedagem, quem pagou a minha passagem, quanto tempo eu ia ficar, onde eu ia fazer as reuniões, o que eu ia fazer exatamente, o que eu ia falar nas reuniões. Ele também perguntou sobre meus chefes, o que eu trabalhava no Brasil. Ele também perguntou sobre o tipo de projeto que eu fazia, qual era o assunto que eu era especialista. Perguntou sobre os carimbos que eu tinha, porque eu tinha carimbo de vários países diferentes, então ele falava... Isso tudo foi com a empresa? E eu falei que não, que eu também turistava bastante. Esses carimbos todos era porque eu gostava de viajar e eu viajava bastante, mas nessa data específica realmente era negócios. Então foi relativamente tranquilo, mas eu realmente não tava acostumada. Piada, né? Eu começo falando que foi a pior da minha vida, depois eu falo que foi tranquilo. Mas realmente, depois que passa, você vê que foi tranquilo. Aí depois da imigração eu tinha que ir pro hotel que eu ficaria hospedada lá. Eu tava sem internet, então eu fui pegar táxi. E foi o primeiro choque já que eu tive, porque além de você pagar os pedágios do táxi, você também tem que pagar uma gorjeta quando você sai, é uma gorjeta bem grande. Eu nem sei de quanta porcentagem era, mas o cara ficou puto comigo porque eu não dei gorjeta suficiente, segundo ele ficou pedindo mais. E eu lembro que eu paguei $120 na corrida, do aeroporto até Manhattan, e por me ajudar com as malas também, ele me ajudou com as malas. Ou ele não me ajudou com as malas, agora eu nem lembro se ele me ajudou com as malas ou não, mas o cara era um grosseiro, esse taxista. Foi uma experiência horrível, mas finalmente cheguei lá em Manhattan. Era um hotel e também um apart hotel, aqueles apartamento hotel. Eu lembro que eu cheguei lá, eles me deram a chave, aí já foi o primeiro perrengue, eu não conseguia abrir a porta, eu ficava lá forçando a porta do meu apartamento, do meu apart hotel, no quarto que eu tava, e simplesmente não conseguia abrir. Eu fiquei lá uns 15 minutos tentando abrir a porta. Aí quando eu finalmente consegui, eu fiquei maravilhada com o apartamento, porque era lindo, gente, muito lindo. Era novíssimo, uma vista linda de Nova York. A localização era super boa também, lá no meio de Manhattan, muito legal. Bem perto do Central Park também, bem perto das partes turísticas, Times Square e etc. Tudo bem que a maioria das pessoas não gosta de morar perto da Times Square, mas é legal, né? Se você nunca foi pra Nova York, você quer sim conhecer a Times Square pela primeira vez. E o mais legal também é que várias pessoas que trabalhavam nessa mesma empresa que eu, mas em outros escritórios, não era de São Paulo, aliás, eu era a única brasileira lá, mas várias pessoas da Espanha também moravam nesse prédio, e o pessoal lá combinava pra jantar, pra sair e tal. Outra coisa, do escritório da consultoria e também dos clientes era bem perto da onde eu tava hospedada. Eu só tinha que atravessar a rua
e já chegava num dos prédios que eu tinha que ir, e depois o outro prédio que eu precisava ir já era 2 ruas da onde eu tava também, então eu só precisava andar a pé, isso era muito bom, não tinha que pegar táxi, não tinha que pegar metrô nem nada, ou seja, a vida de princesa que eu não tava nem um pouco acostumada, eu sim tava acostumada a viajar e tal, mas eu sempre fazia da forma mais barata possível, e lá era totalmente diferente. Enfim, depois que eu me belisquei pra ver se eu realmente tava lá em Nova York, naquele hotel maravilhoso, eu comecei a explorar o apartamento. E aí vocês sabem que é só perrengue, né, gente? Porque mesmo eu sendo muito acostumada a viajar para outros países, ter conhecido várias outras cidades dos Estados Unidos, eu ainda assim não sabia como funcionavam as coisas em Nova York. Pra começar, cheguei lá e não sabia como usar o chuveiro. É um pouco diferente de outros lugares que eu tinha visto. E no primeiro banho que eu tive lá em Nova York, eu não consegui tomar no chuveiro, eu tive que usar a torneira que enche a banheira. Então imagina eu numa banheira, assim com a cabeça, tendo que molhar todo o meu cabelo. Humilhante, gente. Foi bem estranho, eu não conseguia, eu não sabia. E também não tinha tempo pra procurar no Google naquele momento, então eu tomei banho daquele jeito mesmo, do jeito que dava. E depois procurei no Google e era bem fácil, na verdade, mas era diferente do que eu já tinha visto. Outra coisa diferente pra mim era o fogão. Não é aquele fogão que tem o fogo, é só uma placa. E aí, às vezes, esse fogão só funciona se a panela estiver em cima da placa. E eu não sabia disso, então eu tentava ligar, mas eu queria ver se ia ficar vermelho, se ia ligar mesmo. Só que não ligava porque não tinha panela. Não sei se dá pra explicar, meio confuso, né? Mas é isso, não sabia também usar o fogão, tive que procurar no Google também, tive que procurar no YouTube pra ver como funcionava esse fogão específico. E outra coisa também, bem jacu da minha parte, é que eu não sabia onde tava o aquecedor. Tava um frio de fim de ano lá de Nova York e eu não sabia onde tava o aquecedor. E eu só descobri porque um dia eu fui na casa de um cara que eu conheci lá, um cara que trabalhava no escritório de Nova York, da mesma empresa que eu, mas de outro escritório, né? E eu vi ele mexendo num lugar que parecia o aquecedor mesmo, na verdade parecia mais o ar-condicionado. Tinha uma parte assim que você tinha que abrir pra ligar o aquecedor, pra ligar o ar-condicionado. E eu não tinha nem pensado em mexer nisso, porque eu falei, nossa, eu não vou tocar em nada nesse apartamento, não quero quebrar nada. Mas eu vi ele abrindo assim, mexendo, falando que tava muito quente no apartamento dele, e eu pensando, por que o meu apartamento não é quente igual o dele? Daí eu descobri, quando eu cheguei na minha casa, gente, eu saí correndo, fui abrir o meu ar-condicionado, era realmente o aquecedor. Ou seja, uma semana no frio, um dia tomando banho de torneirinha na banheira, sem conseguir abrir a porta e também sem conseguir usar o fogão. Aí depois, finalmente, depois dos dias de luta, vem os dias de glória, eu tava começando a curtir o lugar, comecei a turistar. A Camila já tava em Baltimore como au pair, então ela ia me visitar. Ela foi visitar 2 finais de semana e eu fui visitar, acho que a Camila por 2 finais de semana. Ficava lá na casa da host family dela, então a gente ia intercalando. Um final de semana ela ia, um final de semana eu ia. E aí, como eu falei, tinha várias pessoas que trabalhavam na mesma consultoria que eu, mas em escritórios diferentes. Tinha gente no escritório de Madrid, tinha gente no escritório de Nova York, tinha gente no escritório de Boston, no Alabama, e tinha eu do escritório de São Paulo. E aí eles tinham um grupo de várias pessoas que dessa consultoria no WhatsApp, e um dos caras me adicionou no grupo. E eles sempre se mandavam no grupo, jantar não sei na onde, alguém se quiser ir no bar, a gente tá indo nesse bar. E aí teve um dia que eu falei pra Camila, vamos lá nesse bar pra gente sair com essa galera, porque pelo que eu vi eles são bem animados. Aí quando eu cheguei lá com a Camila, um dos caras que eu sempre via, já tava vendo já fazia uma semana, ele chegou, me cumprimentou e tal, me apresentou pra 3 pessoas, mas ninguém sabia que eu trabalhava também na consultoria, mas de outro escritório. Pra eles eu era uma pessoa X do bar, que esse cara tinha conhecido, X. Então as meninas me olharam do pé até a cabeça, olharam pra Camila também do pé até a cabeça, foram meio grossa. E os caras foram legais, mas também não tiveram muito papo, não falaram nem o nome deles, só simplesmente falaram oi e tal, pronto. E aí depois que a gente tava conversando, teve outros 2 caras que começaram a falar comigo sobre trabalho, perguntaram sobre o meu cargo, esse tipo de coisa. E como era o escritório de São Paulo, aí que todo mundo que eu tinha conhecido antes entendeu que eu também era da mesma consultoria que eles, apesar de ser outro escritório, eu também era da mesma consultoria. E aí eles ficaram, meu Deus, desculpa, eu não sabia que você era a Bruna do grupo, e já começaram a me abraçar, as meninas me abraçaram também, e os caras até falaram, os primeiros caras que só deram oi, chegaram, nossa, desculpa, eu não sabia, e deixa eu me apresentar de novo, eu sou sei lá quem. Então o pessoal foi super gente boa depois que descobriram que eu era da mesma empresa que eles. E aí depois desse dia eles convidavam a gente pra tudo, eles convidaram a gente pra brunch, pra bar, pra restaurante, a gente ia em vários rolês com eles, eles eram muito legais, muito divertidos, muito animados. E aí teve um dia que também a gente combinou de ir no SantaCon, que é um evento que tem em Nova York, que as pessoas vão vestidas de Papai Noel e todo mundo vai de bar em bar, bebendo e tal, curtindo a noite. E o SantaCon daquele ano de 2017 foi do dia 8 até o dia 10. E a gente foi com essa galera, com esse grupo, a gente tava feliz porque a gente tava em grupo, é sempre mais divertido quando tá em grupo, né? E eu e a Camila, a gente se divertiu muito, muito mesmo. Eles foram pessoas que abraçaram realmente a gente, abriram todas as portas dos grupos deles pra gente, tanto pra mim quanto pra
pra Camila. Então, tanto os meninos quanto as meninas eram bem legais com a gente, fazia a gente se sentir confortável de estar lá com eles e como se a gente fizesse parte do grupo deles. E aí, depois que acabou esse final de semana, a Camila tinha que voltar pra Baltimore no dia 10. Eu acompanhei a Camila, a gente foi caminhando até a rodoviária. É a maior rodoviária do mundo, aliás. Eu achei que era a maior rodoviária de Nova York, mas não, é a maior rodoviária do mundo. E a gente chegou lá e foi uma confusão, porque a gente tava meio atrasado, a gente não sabia onde saiu o ônibus, e lá é gigante, porque tem metrô, sai ônibus pra todos os lugares dos Estados Unidos, é muito grande mesmo, então a gente tava meio nervosa. Mas a Camila conseguiu embarcar, pela graça de Deus, conseguiu, porque ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Aí voltei pra casa andando sozinha, quase não tinha ninguém na rua, porque tava muito frio, tinha nevado nesse final de semana. E aí eu fui dormir super cansada, né, aquela ressaca do final de semana, a gente tinha ficado muito tempo acordada. Então eu fui dormir, e aí no dia seguinte eu acordei com umas mensagens do grupo dos espanhóis, e todos eles estavam falando sobre a explosão que tinha acontecido bem no centro de Manhattan, no metrô, que era bem na rodoviária que eu tinha deixado a Camila. Aí comecei a ver as notícias e vi que tinha sido uma explosão às 7h30 da manhã e foi uma tentativa de ataque terrorista que não deu certo. E, gente, eu fiquei muito chocada, muito em choque, porque eu não sei se vocês lembram, mas nessa época tava tendo bastante ataque terrorista na Europa. Em 2017, eu acho que tinha tido já 6 ataques terroristas em cidades gigantes, bem turísticas, como Estocolmo, Berlim, Paris. E eu tava bem assustada em relação a isso. Umas semanas antes, acho que foi no dia 31 de outubro, tinha tido também um ataque que foi considerado terrorista lá em Nova York, que assim como na Europa, um caminhão atropelou várias pessoas. No caso de Nova York, foram ciclistas, mas no caso da Europa, foram pedestres também atropelados por caminhões. Então eu tava com isso na cabeça já fazia bastante tempo, com bastante medo. Quando eu tava lá em Nova York, eu não queria ficar muito tempo na Times Square, também queria ficar longe desses tipos de caminhões gigantes. Eu tava com bastante medo de ter algum ataque quando eu tava lá, e aí eu não sabia bem o que fazer, porque eu tinha que ir no escritório pra fazer uma reunião, mas eu conseguia só escutar sirenes de ambulância, de carro de polícia, e eu ficava, gente, como que eu vou sair nessa situação? A rua que antes eu tinha visão, e a rua sempre tinha bastante gente andando, eu conseguia ver a Times Square bem de longe, mas eu sempre via que tava muito lotada. Nesse dia eu não conseguia ver ninguém tava lá, eles fecharam basicamente a rua, e eu não queria ser aquela turista perdida que sai no meio do caos, sabe? Então eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu fico aqui dentro, fico esperando instruções do prédio, sei lá. Mandei mensagem pro meu chefe que tava aqui no Brasil, né, já tava um pouco mais tarde aqui, falei pra ele o que tinha acontecido, o que eu fazia, e ele falou, espera aí no quarto do hotel, vamos ver se você tem que ir lá no escritório mesmo, se foi cancelada a reunião e tal. E também mandei mensagem pro cara que eu ia encontrar no escritório, mas ele não tinha respondido ainda, e depois de meia hora ele respondeu falando que ele já tava no escritório, que eu poderia ir, mesmo que tivesse meio vazio a rua, eu poderia ir, que já tava tudo controlado. E aí eu já tava pronta, né, eu já tinha acordado, já fazia bastante tempo, mas eu resolvi trocar de sapato, porque eu tava de salto, mas eu falei, não, eu não vou de salto hoje, eu vou trocar pra uma bota com um salto um pouco mais, aqueles meio plataforma, caso eu precise correr, eu vou com esse sapato. Troquei de sapato e decidi sair do meu quarto. Quando eu saí do quarto, gente, fechei a porta e vi um cara no corredor, vestido de Papai Noel, parado na frente do elevador, olhando pro elevador. Gente, me deu arrepio pelo corpo inteiro literalmente. Eu fiquei morrendo de medo. A pessoa assiste a ID, né, a pessoa fica meio paranoica. Saí correndo, que nem uma doida, e entrei no apartamento de novo. Entrei no quarto de novo. Fechei a porta, assim, meio tremendo, e falei, gente, o que esse cara tá de Papai Noel? Esse prédio só tinha pessoas executivas, sabe? Ninguém deveria estar de Papai Noel nesse dia. Já tinha acabado Santa Con também, como assim o cara tá de Papai Noel até agora? Segunda-feira de manhã e o cara tá de Papai Noel. Aí esperei 5 minutos e fui tentar sair de novo, o cara ainda tava no corredor. Voltei de novo pro quarto. Não ia arriscar, gente, não ia. Podia estar fazendo a louca, podia estar paranoica, mas eu não ia me arriscar. Fiquei esperando mais um tempo no quarto, e aí quando eu decidi sair de novo, eu confesso que eu abri a porta até meio devagar, porque eu tava com muito medo do Papai Noel, o cara vestido de Papai Noel, estivesse bem na minha porta. Abri meio devagarzinho, saí, fui andando devagar até o corredor. Quando eu cheguei no corredor, não tinha ninguém mais. Graças a Deus, não tinha o cara. Fui andando, meio desconfiada, até o elevador. Quando eu cheguei no elevador, apertei pra descer e não tava funcionando o elevador. Era por isso que o cara tava tanto tempo lá, esperando. Aí, eu tinha que descer de escada. Mas eu nunca tinha descido de escada porque eu tava num andar bem alto e eu nem sabia onde tava a escada. Eu fui procurar a porta pra descer as escadas, comecei a descer de escada, quase caí, porque eu tava tão nervosa, tava andando meio rápido, quase caí lá de salto, plataforma mesmo. Aí eu tava descendo os andares, andando. De repente, eu vejo na porta de um dos andares, sabe aquela porta pra você descer em um andar? Tava escrito assim,
essa é a última saída pro prédio tal, que era o prédio que eu tava hospedada. E eu achei muito estranho, porque como assim a última saída, sendo que eu acho que eu tava no andar 7 ainda, andar 10 ainda. Eu não tava entendendo como era a última saída. Pra mim, eu tinha que descer no térreo, né? Eu tinha que descer mais lances de escada pra sair no térreo. E falei, não, vou ignorar essa placa e vou continuar descendo até o térreo. Comecei a descer. Vi um cara trabalhador, nem olhou pra minha cara direito, não falou nada quando me viu lá. Continuei descendo. Mas aí, gente, cheguei numa parte que tava meio feia, assim, já era uma escada feia. E eu falei, sei lá, vou subir um pouco, vou voltar. Abri uma das portas, uma qualquer, porque eu falei, acho que aqui é o térreo, gente. Mais pra baixo não tem. Aqui é o térreo. Abri, saí no andar, e daí abri outra porta e dei de cara numa cozinha. O cara da cozinha levou um susto, eu levei um susto, e era bem de manhãzinha, muito de manhãzinha. E eu perguntei pra ele onde era a saída, e ele não falava inglês, então ele começou a apontar pra mim onde era a saída, ficou meio em choque, e eu... tipo, gente, já tô na noia do Papai Noel. Aí vejo esse cara trabalhador na escada. Vejo esse cara também na cozinha que não fala inglês, não me fala onde é a saída. Aí eu fui onde ele apontou, onde deveria ser a saída. Cheguei lá, tava assim, escritório do hotel, blá blá blá. E eu fiquei tipo, gente, onde é a saída? E aí, quando eu tava procurando, andando que nem uma barata tonta lá no hotel, eu vi finalmente um hall de entrada de um hotel super chique, onde as pessoas também estavam comendo café da manhã. E tava tocando música clássica, assim, todo mundo chique, tomando café, bem tranquilo, bem de boa, como se não tivesse acontecido nada no metrô. E aí eu olhei pra baixo e falei, então eu tenho que descer mais um lance de escada pra chegar nesse lugar, né? Comecei a descer, assim, correndo, e aí abri a porta finalmente e encontrei esse hall de entrada. Encontrei a recepção do hotel. Aí um funcionário olhou pra minha cara, viu que eu tava meio assustada e falou, precisa de ajuda? E eu falei, onde é a saída, moço? Pelo amor de Deus, onde é a saída? Eu tô procurando faz tempo. Aí ele olhou e falou, ali. Ele simplesmente apontou reto. Era ali a saída já. Finalmente, falando, meu Deus, saí, consegui achar a saída. Quando eu saí, gente, eu achei que eu tava no mundo paralelo, né? Em outro prédio, nada a ver. Eu tava no mesmo prédio, mas o prédio que eu tava hospedada tinha dois. Um, acho que era onde as pessoas moravam lá, era de executivos, a parte hotel, e embaixo eu acho que era só hotel. Então são prédios, acho que são, que eles chamam de prédio conjugado, e tinha duas entradas diferentes, uma do hotel de verdade e uma do aparte hotel. Então eu fiquei lá, perdida que nem barata tonta pela manhã toda, cheguei super atrasada na reunião, e quando eu cheguei tava todo mundo, mesmo as pessoas que estavam chegando de metrô, eles já estavam lá. Eu fui a última a chegar, sendo que eu tava hospedada bem do lado do escritório. Não contei pra ninguém que aconteceu tudo isso, eu simplesmente falei que eu tive um problema, né, tava atrasada, porque foi humilhante, né. Se eu tivesse levado aquela placa a sério, tipo, essa é a última saída, nada disso teria acontecido, mas levei a sério? Não. Quis seguir a lógica e sair pelo térreo e não no 10º andar ou 7º andar, sei lá qual andar que eu tinha que sair. Depois que passou, claro, eu dou risada, contei agora dando risada, mas foram momentos de tensão pra mim, e eu fiquei realmente bem nervosa, porque, sabe, fica naquela coisa na cabeça, meu Deus, teve uma explosão, e eu tava com medo real, e como eu falei, eu assisto ID, eu realmente tenho paranoia na minha cabeça, eu não confio, prefiro pagar de doida e ficar em segurança do que simplesmente falar, não tenho medo de nada, vou lá e tudo certo, é só um Papai Noel, provavelmente é um cara vestido de Papai Noel, a gente não sabe, gente, a gente não sabe. E aí, claro que passa aquelas coisas na nossa cabeça, né, meu Deus, e se tivesse acontecido a explosão quando eu tava lá, quando a Camila estivesse lá, a gente tava poucas horas antes da explosão naquele mesmo lugar. É muito doido como a vida pode mudar em poucos segundos, em um momento. Você tá no lugar errado, na hora errada, e a gente tem zero controle disso. Então eu me senti assim, bem pequena, sabe? Bem frágil. Óbvio que não aconteceu nada comigo, eu não tava lá na explosão, mas a gente fica com o sentimento, né? Meu Deus, poderia ter acontecido uma coisa comigo. Fiquei bem chocada, bem chateada, mas graças a Deus depois disso não aconteceu mais nada lá. Tirando esse dia, eu passei momentos maravilhosos em Nova York. Tive mais uma experiência internacional, vi neve caindo bem na véspera de Natal, pude ver a patinação de gelo, que é uma coisa super famosa em Nova York, também vi o Central Park bem branquinho, cheio de neve, fui pra brunch, fui pra balada, fui pra aqueles bares underground super legais, fui pra bastante restaurante, turistei, conheci pessoas que eu não imaginei que ia conhecer e tenho contato até hoje, fiz vários amigos lá, pessoas do escritório de Madrid que depois eu fui reencontrar quando eu fui pra lá em 2019. Tudo isso só foi possível, eu só tive essa oportunidade na empresa porque eu sabia inglês. Perrengue faz parte, vira história pra contar pros nossos amigos, pros nossos familiares, pra vocês aqui no canal. Os momentos bons viram memórias que a gente carrega pra sempre, e ainda a gente pode contar pra vocês aqui no canal, pra vocês darem risada com a gente ou se inspirar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancher BR. Um beijo pra vocês, fico por aqui, tchau, tchau!